E aí, como que você caiu na fisioterapia? Menino do céu. Porque você podia estudar muita coisa nessa vida, Não né? podia, né? Pô, tinha muita coisa pra você estudar e você foi estudar logo isso. Não Por é? quê? É que eu falei que eu ia estudar, não ficar milionária. Então, assim... O objetivo era só estudar, né? Não era ganhar muito dinheiro. Não era ganhar muito dinheiro, exatamente. Então, foi uma coisa muito louca a fisioterapia na minha vida. Num primeiro momento, assim, eu lembro que na escola... Eu estudava numa escola muito boa. Era uma escola pública, mas era uma escola que tinha vestibulinho, sabe? Pra entrar. Caramba. Era uma escola legal. E aí, eles levavam a gente nas universidades para visitar, quando, né, tava no ensino médio. E aí, a gente, na época, não era ensino médio, era colegial, eu sou uma pessoa idosa. E aí, a gente foi na Faculdade de Medicina da USP. E aí, eu falei, nossa, acho que eu quero ser médica. Só que eu vi uma pessoa andando mesmo com um paciente no corredor. Olha que coisa louca. E eu parei para perguntar, porque eu sempre fui de falar com as pessoas mesmo. Eu sou uma pessoa da comunicação. E ela falou que era fisioterapeuta, aquela palavra ficou na minha cabeça. Mas ainda assim, eu pensava em medicina e tudo mais, mas não era a minha paixão. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio de fisioterapia. E aí, fui para físio. Entrei na fisioterapia em Juiz de Fora, na Federal. E isso foi, então, em dezembro. Fui para lá, olha aí, o ano 1995, eu sou uma idosa. E aí, meu pai morreu. Na sequência, em maio, meu pai morreu. Né? E assim, meu pai tinha comércio e tudo mais, então desestruturou muito a gente. Eu voltei, e aí eu tinha que trabalhar, não tinha nenhuma outra alternativa. E eu morava do lado do aeroporto de Guarulhos. Então eu tive que trancar lá. Só que federal, se você não cursa um ano, você não pode trancar. Sim. Você tem que abandonar. Né? E aí eu tive que abandonar. E aí, assim, a outra coisa que ficou marcando na minha cabeça, e aí, assim, eu já sabia duas coisas já logo no início da faculdade, que eu queria ser professora e que eu queria ser intensivista, que eu queria ir para a área da respiratória. Nessa época, a gente falava mais respiratória, fisioresp, não tinha tantas... De onde que veio essa ideia? Então, meu pai sofreu um acidente, né? Meu pai morreu vítima de um trauma crânioencefálico. E aí, de caminhão e tudo mais. Quando eu voltei de Juiz de Fora, ele já estava internado, ele ficou 6 dias na UTI, em coma, tal. E ele estava, o dia que eu fui visitá-lo, imagina, eu tinha 18 anos, ele estava sem sedação no Hospital do Servidor Público Estadual. Ele estava, né... E ele estava sem sedação, brigando ali com a ventilação. Eles estavam testando, né, para avaliar nível de consciência e tudo mais. E foi bem na hora que eu cheguei. E aí um fisioterapeuta veio falar comigo. O médico falou muito rapidamente, falou, olha, o fisio vai falar com você para explicar o que está acontecendo. Porque me deu uma angústia enorme de vê-lo com aquela falta de ar, aquela angústia, tubo na boca, aquela briga toda. E aí o fisio veio falar comigo e falou assim, olha, o que está acontecendo? Não deveria ter sido agora, a gente tinha que ter desligado, mas ele demorou para acordar. E aí está acordando agora durante a visita. Mas a gente precisa avaliá-lo sem a sedação. E me explicou um pouco mais ali, né, daquela situação. Em 95, você imagina, né, a dificuldade até de ventilar. Você não tinha uma ventilação com uma monitorização tão boa e tudo mais. Hoje eu penso nisso, mas eu vi ele naquela situação. E aí, assim, eu tranquei a faculdade. Quando eu voltei, eu falei, eu não aguento ver ninguém com falta de ar. Eu quero trabalhar com isso. E aí, mas eu não lembrava da situação em si, entende? Eu lembrava do sentimento. Sim, sim. Né? Eu não lembrava... Eu já ia perguntar que ventilador que ele estava usando. Eu já vou... Você acha que eu lembro? Não, nem eu olhei. sei que não. Eu lembro do trauma, assim. Mas eu não lembro... É muito louco, né? O que a mente humana faz com a gente, né? Chocante. Eu não lembro do meu pai na cama. Eu lembro da sensação. Entende? Eu não tenho a visão mais. Eu meio que apaguei isso da minha cabeça. Uma proteção. Provavelmente. Mas eu lembro da emoção de vê-lo naquela angústia. Hoje eu sinto a mesma coisa, lógico que muito mais atenuado, e com a sensação de que, né, que a gente pode fazer alguma coisa por isso. É muito louco isso, né? Porque a sensação de impotência acho que é pior. Fala, o que eu faço aqui agora? Nada, né? Você pode orar e pronto, né? E hoje em dia a gente tem outras ferramentas. Então, isso me moveu. E a segunda coisa era ser professora. Mas ser professora, primeiro, por conta da minha história de vida, né? E depois porque eu sou loucorrei, que eu falo que não é uma louca. Vocês viram, né? Chega aqui, tinha uma criança aqui fora, coitada, a menina já não quer ouvir minha voz, um bebê. Fiquei louca pela criança. E aí, assim, né, falo pelos cotovelos. A primeira vez que eu entrei na faculdade era a Linda Constanzo, que estava dando aula de fisiologia. Você teve aula com a Linda. Eu tive. Linda. Linda foi minha professora. Pois é. O Arnaldo já dava aula com ela? Já dava. Linda e Dupla Arnaldo. sempre. O Arnaldo com aquelas... Caralho, isso dá mó medão, mano. Mas no escuro o Arnaldo rindo, você fala, meu Deus do céu. E as turmas de fisioterapia antigamente eram gigantes. Minha turma tinha 110 Linda. alunos. Beijo,
Beijo, professora, Arnaldo. maravilhosa, inspiradora. E aí eu lembro que eu entrei na aula, eu vivia atrasada, porque eu trabalhava no aeroporto à noite, fazia faculdade, entrava às 8 da manhã. E aí eu cheguei, ela dando aula, sabe quando dá pra escutar o barulho das tripas das pessoas, de tanto silêncio que tinha na sala, era uma aula de potencial de membrana. E eu entrei, aquele Eu tenho essa apostila até hoje, eu tenho certeza que é a mesma apostila que Deve você tem. ser, exatamente. Aquele silêncio profundo, eu olhei ela falando e todo mundo vidrado assim. Eu falei, meu Deus, eu quero ser essa mulher. Porque ela fala, as pessoas são obrigadas a escutar, ainda prestar atenção, porque cai na prova. E ali eu decidi que eu queria ser professora. Olha só, que motivo nobre. As pessoas são obrigadas a me escutar. Quero que sejam obrigados a me escutar. Cara, onde tá a Linda? Eu queria muito conversar com ela, Já cara. pensou, Cara, você não Guto? conhece a Linda, né? Acho que não. Cara, é um gaito ambulante, cara. Ela é. Olha. Meu amigo, ela e o Arnaldo É juntos. impressionante. É absurdo, mano.